Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, um programa de iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Marcelo Sacramone, juiz da 2ª Vara de Falências de São Paulo. Como vai, Dr. Marcelo? Foi ótimo, tudo bem. Me conta uma coisa, Dr. Marcelo, primeira pergunta. 2ª Vara de Falências de São Paulo, tão novo. Por que 2ª Vara? Como foi essa trajetória? Bom, Fabiana, primeiro, obrigado, o convite. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse ambiente do tribunal, que para mim é tão caro. 2ª Vara acabou acontecendo por uma coincidência. Na realidade, eu estou como auxiliar fixo do Dr. Paulo Furtado, titular da 2ª Vara de Falência, por uma coincidência, vamos dizer assim, porque nos últimos anos, infelizmente, o Brasil passa por uma crise que, na realidade, acabou se acentuando e os processos de falência acabaram crescendo muito. Esse ano, por exemplo, mais do que dobrou, já em 6 meses, a quantidade de processos que tínhamos em 2015. E quando fui, na metade de 2015, de maneira fixa para a 2ª Vara de Falência, esse número já era muito maior do que tinha ocorrido anteriormente. Então, foi uma coincidência, porque cresceu e eles precisavam de outros profissionais na vara. E, para mim, uma feliz coincidência, porque já era uma matéria sobre a qual eu me dedicava na faculdade, desde a São Francisco, mestrado e doutorado, e na PUC, e uma matéria do qual eu gostava muito e acabei, por conta disso, tomando contato com os principais profissionais da área na vara, que eu falo que é uma vara com muito trabalho, óbvio, mas a gente tem a grande satisfação de que principalmente os funcionários são muito dedicados, funcionários especializados, e principalmente também os advogados. Advogado especializado na área, geralmente é muito curioso, porque vai se formando uma grande família, porque são sempre os mesmos profissionais, todo mundo já sabe como o outro profissional trabalha, então tantos advogados sabem como o juiz decide, não tem tantas surpresas assim, e mesmo o profissional, como é que ele redige o problema, como é que ele é explicado, então acabou se formando uma grande família nas varas de falência. Me fale um pouco sobre a Lei de Recuperação Judicial em Falências. Já existe algum tempo que ela está em vigor, e qual é a sua análise sobre essa lei? Pois é, a lei está... Todo mundo fala, poxa, mas a Lei de Falência já não é tão recente, já tem 11 anos, né, praticamente, 10 anos e meio. Eu falo, 10 anos e meio é um bebê, né? É uma lei que foi sendo construída, tínhamos o Decreto-Lei 7661, que era de 1945 até 2005, então, que era uma lei extremamente truncada, cheia de fases e que acabava não permitindo que alguns processos realmente chegassem a termo, né? Fosse até o final. E a nova lei tentou melhorar isso, tornar um pouquinho mais célere o procedimento mais dinâmico, mais ágil. Mas a grande verdade é que, principalmente nas recuperações, a gente está passando por um momento inédito. Então, as grandes recuperações, uma recuperação da Oi, que entrou no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, algumas envolvidas na Lava Jato, até empresas grandes como OAS, como Chain, são questões totalmente diferentes, questões novas, que o direito brasileiro ainda não construiu. Então, e esse é um dos principais motivos pelo qual eu adoro a vara de falência, porque diversas vezes no meu dia eu entro em contato com uma questão que a doutrina ainda não falou, a jurisprudência não foi construída. Por quê? Porque era uma operação comercial que acabou sendo disciplinada pelas partes ali contratantes e que agora deu problema e a gente precisa resolver e construir. A gente precisa tentar construir uma solução em conjunto com ambas as partes. Então, isso acaba sendo extremamente interessante e a lei permite. Então, essa própria negociação entre as partes, com uma audiência com todo mundo, ou eventualmente esclarecendo os principais pontos. Hoje mudou muito a mentalidade, esse é um ponto bem importante, do administrador judicial, que não é mais aquela figura daquele síndico, aquela pessoa que ficava sentada esperando, eventualmente, o mundo girar. Mas não, ele tem que correr atrás, arrecadar os bens na falência, ou policiar, fiscalizar aquele recuperando. Então, mudou bastante, não só a lei, mas eu acho que mudou bastante a mentalidade dos profissionais que atuam com a lei.
mas é uma mentalidade ainda em 10 anos que está sendo construída. Muito provavelmente foram feitas várias críticas à lei, existem já projetos para que ela seja alterada, por exemplo, o produtor rural e coisas do gênero, mas é uma lei em maturação. Então, criança ainda e que está se desenvolvendo rapidamente, infelizmente em razão da crise, mas rapidamente, tende a se aprimorar. Eu, particularmente, discordo de algumas opiniões que falam que a lei é ruim. Eu, francamente, acho que a lei é muito melhor do que tínhamos e que o restante, os intérpretes podem aprimorá-la, já é o suficiente. Tem alguns pontos específicos, mas a jurisprudência do tribunal, e aqui do TJ de São Paulo é marcante nesse ponto com as câmaras, foi de alterar grande parte da interpretação existente até então para tornar o Instituto eficiente. Eu acho que já melhorou muito. Para as empresas que vão passar por esse momento de recuperação judicial, quais são os pontos positivos da lei? Eu acho que os principais pontos positivos, primeiro, da recuperação, é a questão da possibilidade de vender unidades produtivas isoladas, o que basicamente é qualquer coisa. Então, ela pode vender, a empresa em recuperação, e esse foi o intuito da lei, um determinado conjunto de bens que está sendo deficitário. Então, eu tenho determinada atividade que não está me gerando lucro. A empresa, na recuperação, ela vai tentar sanar as falhas. Então, resolver os problemas. E para isso ela pode ter que fazer caixa. E como ela faz caixa, ela vende bens. Essa venda de bens pode ser feita na recuperação judicial, os credores aprovam em assembleia, e esse bem é totalmente livre de ônus para o arrematante, para o adquirente. Esse é um dos pontos da lei que eu acho extremamente interessante na recuperação, que é, não há sucessão das obrigações, né? O adquirente não responde pelos débitos. Esse é um dos principais pontos. O segundo ponto da lei de recuperação é essa oportunidade de negociação devedor-credor. Então, antigamente na concordata, tínhamos que aquele devedor recebia um benefício por um favor legal, vamos dizer assim, o juiz, diante de uma situação ali que ele considerava ele de boa fé, concedia o benefício, que era uma moratória. O devedor ficava insatisfeito porque ele ficava engessado. O credor ficava insatisfeito porque ele sequer foi consultado e é, como eu digo, fazer esmola com o chapéu alheio, é muito fácil. Isso gerava uma eterna insatisfação de todo mundo. E, obviamente, repercutia no judiciário que, inevitavelmente, como era quem decidia, era sempre o que errava. Isso mudou um pouco. Hoje a decisão, e a decisão principal, não é feita pelo juiz, mas feita pelos credores em assembleia. Então, os credores precisam chegar a essa composição com o devedor da melhor saída. Afinal, são parceiros, afinal o dinheiro não é meu, é deles. Então, nada mais justo que eles participem, negociem. E esse eu acho que é o principal ponto da lei de recuperação. Ela tentou criar o ambiente propício para que credor e devedor se aproximassem e discutissem. E a gente percebe hoje que, como o senhor estava falando no início da sua entrevista, que aumentou consideravelmente a quantidade de recuperações judiciais e falências. Em termos percentuais, a maior parte das empresas que entram em recuperação judicial, elas se transformam em falência ou elas conseguem se recuperar? Qual que é essa estimativa? Pois é, essa é uma grande briga, porque para que nós consigamos ter um número, eu preciso ter alguns parâmetros. Então, como é que eu consigo uma empresa de recuperação, como é que a empresa consegue ter sucesso? É simplesmente sair total da recuperação com uma reestruturação, não devendo mais nada no mercado? Ou, durante o período de fiscalização, que é 2 anos pela lei, ela consegue sair sem ter a falência convolada, vamos dizer assim. Então, muda muito o critério. Tivemos já uma pesquisa feita, está publicada no Valor, inclusive, do Dr. Paulo Carnaúba, que indica com 1% a satisfação, na realidade, a eficiência das recuperações. Então, apenas 1% das empresas que entram em recuperação conseguiria sair. Esse número, ao que parece, considerou que elas se reestruturassem de maneira total. Elas saem sem nenhum débito, absolutamente nada, com atividade normal. Por outro lado, tivemos uma outra pesquisa feita por um outro instituto que contabiliza em torno de 5% a 10%, também pautando em desempenho da atividade.
O que vemos na prática, na realidade, com relação a convoluções, por quê? Porque a empresa tende a montar um plano que as principais obrigações não vencerão durante os 2 anos, o que significa que ela consegue sair do período de fiscalização, ainda que ela continue devendo, e devendo parcela substancial para os seus credores ainda. Então, um número em torno de 30% das empresas que acabam entrando em recuperação têm a falência decretada durante esses 2 anos. Mas eram empresas que sequer tinham contabilidade, eram empresas extremamente desestruturadas e que acabaram optando pela recuperação como uma via simplesmente para tentar fraudar o seu credor, para tentar achando que aquilo ainda era uma concordata. Então, mas em torno de 30%, 60%, 2/3 conseguem efetivamente se recuperar ou pelo menos sair do período de fiscalização.